E aí, galerinha, dando continuidade aqui, né, ao nosso bate-papo, vamos parar um pouquinho, né, dar uma pausa nos exercícios da lista, para a gente falar um assunto que tem muito a ver, para a gente falar de um assunto que tem muito a ver com o exercício que a gente vai fazer em seguida, tá? Que é uma aplicação das integrais de linha. E nesse assunto a gente vai aprender a calcular a massa de uma determinada corda, né? Então, se a gente tem uma curva gama, onde essa curva gama ela está definida de AB em R2, ou seja, ela pega os valores do nosso parâmetro T que está sendo definido no intervalo AB e através da curva gama, né, isso daqui é levada em uma linha, em uma corda que está sendo distorcida no R2, né, uma corda no plano. E aí imagina que essa corda, né, que eu estou dizendo que essa corda é a nossa curva, que essa corda ela tem uma certa distribuição de massa, né? Em cada ponto aqui da nossa curva existe um valor específico para a massa da corda nesse ponto, certo? Então a massa da nossa corda ela está sendo distribuída em torno do comprimento dessa corda, certo? A massa varia em torno do comprimento. E se essa variação, a gente sabe que essa variação de massa em torno do comprimento é chamada de densidade linear, certo? Se essa corda ela tem uma densidade linear que eu vou chamar de ρ de xy, como é que eu posso calcular, né, a massa total dessa corda? Bom, a ideia é o seguinte: você vem aqui no seu domínio, né, no intervalo AB, e você pega partições desse domínio. Pega aqui partições desse domínio, certo? E aí aqui eu começo no T0. E aqui eu venho para o T1, certo? E aí T2. Aqui um TI qualquer. E por fim eu termino no TN, certo? Só que aí ao calcular a imagem desses pontos pela curva gama, eu vou obter pontos em cima da curva, né, em cima da curva gama. Então aqui, ó, opa, deixa eu botar aqui de outra cor. Então aqui, ó, eu vou ter um ponto P0. Esse P0 é a imagem da curva gama em cima do T0, ou seja, gama de T0, certo? Então P0 é igual a gama de T0. Do mesmo jeito, eu vou obter aqui, ó, um P1, e esse P1 é gama de T1, certo? Aqui um P2 e assim por diante. Ó. Aqui, ó, um PI, esse PI é a imagem, né, através da curva gama de T igual a TI, ou seja, é gama de TI. E por fim aqui, ó, eu vou ter o PN, certo? Ao tomar essa partição aqui do domínio, entre um T0 e o T1, entre o T1 e o T2, eu tenho um comprimento, né, desse subintervalo. O comprimento desse subintervalo aqui é ΔT, certo? E aí o comprimento do arco aqui que liga dois pontos consecutivos é ΔS. Só que não necessariamente o comprimento entre dois pontos consecutivos é o mesmo. Ele pode mudar ou não pode mudar. Então eu vou chamar isso aqui de ΔSI, certo? ΔSI. Daí agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vem aqui, ó, entre dois pontos consecutivos, né, entre dois valores consecutivos aqui de T, o que a gente vai fazer é escolher pontos dentro desses, né, entre esses valores consecutivos, ou seja, dentro de cada subintervalo da nossa partição, a gente vai escolher valores aqui, ó, T e estrela, dentro de cada um, né, entre cada um desses valores consecutivos de T. A gente escolhe um ponto que esse ponto a gente vai chamar de TI estrela, certo? E esse TI estrela, ele
chega em um ponto aqui na curva que eu vou chamar de PI estrela, certo? Ok. Aí, ó, vê qual que é a sacada. Se a gente calcula o valor da nossa função densidade, né, em cima desse ponto PI estrela, ou seja, se a gente calcula aqui, ó, ρ de PI estrela, isso me dá a densidade, né, a densidade linear da corda nesse ponto roxinho aí que eu destaquei, certo? Mas lembra, o que é a densidade linear que eu tinha falado para vocês? A densidade linear é como a massa está distribuída em torno do comprimento, né? E isso tem unidades, né? Massa dividido por comprimento. Então, vê só, se eu pego o valor da densidade nesse ponto roxo e multiplico pelo comprimento, que eu vou destacar aqui para vocês, ó, e eu multiplico pelo comprimento aqui, ó, desse pequeno arco que eu estou destacando aqui em verde, então eu vou ter uma aproximação. Então eu vou ter uma aproximação para a massa desse comprimento em verde aí, né? Desse comprimento de arco em verde, certo? Então, se eu chamo de delta M a massa desse pequeno comprimento em verde que eu destaquei para vocês ali no desenho, então a massa desse pequeno comprimento em verde vai ser dado aproximadamente pelo valor da densidade no ponto PI estrela, que é esse pontinho roxo, multiplicado pelo comprimento daquele pequeno arco, que é delta SI, certo? Então isso me dá uma aproximação para a massa daquele pequeno comprimento ali, aquele pequeno comprimento de arco em verde. Ora, se eu quiser saber uma estimativa da corda toda, basta eu repetir esse procedimento, né? Eu faço a mesma coisa para dois pontos consecutivos seguintes, escolho, né, um ponto aqui dentro, calculo o valor da densidade nesse ponto, multiplico pelo comprimento e assim eu vou repetindo. No fim, a massa total vai ser a soma das aproximações da massa, certo? Então, ó, a massa total aqui, M, vai ser aproximadamente a soma das massas, né, de cada pequeno comprimento de arco, que vai ser dado por somatório. O I começa em 1, vai até N, certo? De quem? De ρ de PI estrela vezes delta SI. Eu vou melhorar um pouquinho aqui essa escrita, eu vou escrever assim, ó. M é aproximadamente a soma, e começando em 1 indo até N, vou mudar só um detalhezinho aqui, ó. Esse PI estrela, lembra que ele é a imagem através da curva gama do TI estrela. Então é isso que eu vou escrever, ó. Vai ser gama de TI estrela, certo? Vezes delta SI. Ora, essa somatória aí vocês já devem ter visto, né, em outros exemplos. Essa somatória é justamente a soma de Riemann, certo? Ela é a soma de Riemann. Agora eu posso, observa que eu tenho uma estimativa da massa, né? Se eu quiser refinar essa estimativa, se eu quiser aprimorar essa estimativa, basta eu pensar da seguinte forma. Voltemos aqui, né, para o nosso pequeno comprimento de arco em verde. E aí observa que em torno desse pequeno comprimento de arco em verde, a massa, ela varia, certo? Ela muda. Em cada ponto aqui desse pequeno comprimento de arco, a nossa função densidade linear, né, ela vai ter um valor específico. Então tem uma variação de massa em torno desse comprimento. Por isso que é uma estimativa da massa desse comprimento de arco e não exatamente o valor da massa que esse comprimento de arco tem. Mas se eu quiser refinar a minha estimativa, eu posso proceder da seguinte forma, ó. Imagina que esses pontinhos em vermelhos, eles estão ficando cada vez mais próximos um do outro. Deixa eu pegar aqui, ó. Se esses pontinhos em vermelhos eles estiverem cada vez mais próximos um do outro
e o pontinho roxo que eu tinha escrito antes, ele ficar no meio desses dois pontinhos vermelhos de agora, observa que a variação da massa nesse novo comprimento aqui, né, de arco, ela vai ser menor. Por quê? Porque eu tenho um comprimento de arco menor, então em torno desse comprimento de arco a massa varia menos do que no comprimento maior. Concordam comigo? Então, se eu faço esses pontos vermelhos ficarem próximos o suficiente, eu posso dizer que a massa varia tão pouco no comprimento de arco entre esses dois pontos em vermelho, que eu digo que a massa é igual à densidade em um ponto entre os dois pontos em vermelho, multiplicado pelo comprimento desse arco, né, que está compreendido entre os dois pontos vermelhos. Né? Se ficou um pouco confuso, vamos escrever essa ideia. Então eu posso dizer, né, que a minha massa ela vai ser exatamente igual à mesma aproximação que eu tinha antes, só que fazendo os pontos em vermelhos ficarem muito próximos um do outro. Então aqui eu vou ter a mesma soma de antes. Então tá aqui, ó, a soma de começando em 1 indo até n de ρ de gama de t estrela vezes delta SI, certo? Só que nessa soma eu vou fazer com que esses pontos em vermelho, né, eles fiquem cada vez mais próximos um do outro. Então a variação de massa no comprimento de arco que está compreendido entre os dois pontos em vermelho, a variação da massa nesse comprimento de arco vai ser muito menor. Então eu digo que a densidade avaliada num ponto, né, entre esses dois pontos em vermelho, multiplicado pelo comprimento de arco, né, correspondente, vai ser exatamente igual, porque esses pontos vermelhos vão estar suficientemente próximos um do outro. E como é que eu exprimo isso? Eu vou dizer que na situação limite, onde eu tenho infinitos pontos aqui em cima da minha curva gama, né? Se eu tiver infinitos pontos em cima da minha curva gama, concorda que eles vão ficar espremidinhos, né? Para ter infinitos pontos, basta pegar um número muito grande de partições aqui no meu domínio. Ou seja, como a minha partição termina num Tn, basta que esse n seja suficientemente grande. Então, ó, eu vou fazer o n tender a infinito. Ora, agora aqui ó, a gente já tem uma coisa muito familiar. O limite dessa soma é exatamente a definição de integral que a gente viu. É a integral em torno da curva, né? Eu vou escrever, opa, saiu. É a integral aqui, ó, em torno da nossa curva gama. É a integral em torno da nossa curva gama da função densidade xy ds. Tá bom? Ou seja, se a gente quiser saber a massa de uma determinada corda que é dada pela curva gama, então basta a gente fazer a integral de linha da densidade. Tá bom? Então, essa foi a aplicação de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo.